Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês sempre me pedem desde que eu comecei a usar esse programa, que é basicamente ensinando, mostrando pra vocês como eu faço os meus resumos no OneNote. O OneNote, ele é um programa, uma ferramenta, tá? Um software que faz parte do pacote do Office, então do Word, PowerPoint, Excel, etc. Mas ele é gratuito, diferentemente dos outros, que às vezes são, às vezes não, enfim, depende se você comprou o computador que já vem com ele, enfim, vocês sabem, né? O OneNote todo mundo pode baixar de graça, é só entrar no site que tem como baixar direitinho. E aí antes de eu entrar, realmente eu vou filmar a tela do computador e mostrar passo a passo de como eu faço meus resumos, dar algumas dicas de como deixar os resumos mais bonitos, com as fontes, as cores e tal, enfim, realmente mostrar do jeitinho que eu faço, tá? Mas antes de começar, é importante dizer que existem atualmente meio que no mercado, assim, nos computadores, duas versões do OneNote. Existe ele na versão 2016 e o OneNote puro, assim, tipo, só escrito OneNote mesmo. E o que acontece? Esse OneNote puro, que é esse ícone aqui, ele é o mais atualizado, que tá valendo, enfim, o que a Microsoft tá investindo e tal. Então ele é meio que o certo, entre muitas aspas, projetado especialmente pro Windows 10. Mas o OneNote 2016, ele é um pouco diferente, a barra de ferramentas e tal. Tem mais ou menos as mesmas funções, pra fazer resumo o Super vai servir também, mas ele não continua sendo atualizado, enfim, com as novas atualizações e tal. Então, se você conseguir baixar o mais novo e tal, se tiver o Windows 10, eu acho que funciona também no Windows 8 e tal, tô falando muito e tal, né, desculpa, mas acho que funciona direitinho sim. Enfim, é só entrar no site que eu vou deixar aqui embaixo e vocês descubram a versão que funciona no computador de vocês, mas eu imagino que a maioria dos laptops atuais já peguem a versão nova, não tenho certeza. Então, enfim, tudo que eu mostrar aqui vai ser nesse OneNote novo, mas as funções existem todas nesse antigo também, tá? É só realmente olhar lá na barrinha e achar as ferramentas que estão lá, tá? Só vai ser um pouquinho diferente o visual, beleza? Então vamos lá, agora eu vou filmar a tela do meu computador e a gente vai conversando, vou mostrando direitinho pra vocês o que eu faço, como é que eu organizo minhas pastas, vou mostrar tudo direitinho. Então, vamos lá comigo. Bom, gente, esse daqui é o OneNote nessa versão mais atualizada que eu falei, tá bom? Como vocês podem ver, a interface dele é muito simples. Primeiro, vocês olhem aqui desse lado esquerdo, vocês têm blocos de anotações, são basicamente os cadernos que vocês têm. Aí o que eu faço? Com esses cadernos eu separo meio que as áreas da minha vida, no sentido assim, mestrado, que é o principal, que eu uso mais mesmo, canal Educa Clara, meu Instagram de estudos e meu canal, dicas de vídeo, que eu não sei porque tá em inglês isso, tipo edição de vídeo e tal, e pedagogia, que é a parte que eu tô estudando pro concurso, eu preferi deixar separado também. Aí assim que eu escolho esse bloco do mestrado, eu continuo tendo a opção de subdividir, e isso eu amo no OneNote, subdividir isso em seções. Então aqui embaixo eu consigo adicionar uma seção que eu quiser, escrever o nome dela e tal direitinho. Então tá. E aí em cada uma das seções eu consigo adicionar páginas. Então é realmente como se eu tivesse um caderno grande divididos em seções e você adiciona páginas a essas seções. E aí aqui tem as minhas 3 matérias da graduação, do mestrado, Educação Brasileira, Psicologia e Pesquisa. E aí como eu separo para fazer os resumos? Cada matéria funciona de uma forma. Educação Brasileira, eu separei mais ou menos pelas temáticas, os autores que a gente trabalhava. Então, como mais ou menos eram 2 aulas por autor, deu super certo. O primeiro texto que a gente leu foi esse de Matrizes Interpretativas, que é esse texto aqui. E depois a gente foi trabalhando cada um dos autores. Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, blá 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 blá. E aí, o que eu faço? Em geral, eu faço esses resumos em casa, enquanto eu tô lendo o texto. E essa parte de colocar o Mendeley eu vou mostrar por aqui, porque não tem como eu filmar 2 aplicativos ao mesmo tempo, tá? Então como é que eu faço se eu quero ler um texto e fazer um resumo do texto? Eu já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo. Eu abro o aplicativo do Mendeley, coloco o meu texto aqui, o aplicativo é esse daqui que eu sempre falo pra vocês, e aí o que eu faço? Eu pego o Mendeley, jogo pra um lado e coloco o OneNote do outro lado, tá? Vocês podem fazer isso de várias formas no computador de vocês. E aí, tá vendo que aqui ficou ruim? O que é fácil? É só apertar aqui pra poder fechar e deixar realmente só o resumo aqui. E aqui ainda tem como deixar certinho aqui e tal. Geralmente é bem desse tamanhozinho mesmo, porque é o tamanho que a tela fica. Então eu vou lendo o texto, marcando as coisas que eu gosto, enfim, que eu acho que fazem sentido, e escrevendo aqui, passando, fazendo um resumo aqui, tá bom? Então basicamente é assim que eu faço. Esse daqui foi um dos primeiros resumos que eu fiz, então ele não tá nem bonitinho, é realmente só escrever tópicos e, enfim, títulos e as coisinhas. Eu tenho uma setinha aqui básica.
Mas depois, com o tempo, eu fui conseguindo deixar meus resumos um pouco mais bonitinhos, tá vendo, assim? E o que acontece? História da educação brasileira, né, é uma matéria que é muito... Assim, tem conceitos, claro, mas é muito sobre a história, né? Se eu for aqui pro caderno de psicologia, vocês vão ver que eu trabalho muito mais com construtos, com conceitos, e aí sim o OneNote é perfeito pra isso, porque eu consigo realmente, enfim, fazer setas e fazer caixas, igual aqui, fazer todos esses esquemas assim que eu acho que facilitam muito a minha aprendizagem, essa questão dos processos, entendeu? Então, como vocês podem ver, o OneNote ele funciona como se fossem várias caixas de texto, e por isso que eu acho muito legal. Se eu abrir aqui uma página em branco pra mostrar pra vocês, eu posso começar a escrever aqui, escrever um texto aqui, colocar aonde eu quiser. Aí eu posso escrever uma parte aqui, depois posso escrever uma parte aqui, posso mover de lugar. Então isso daqui, por isso que eu prefiro tão mais fazer no OneNote do que fazer num Word, por exemplo, num Docs lá do Drive e tal. Porque essa minha liberdade de escrever aonde eu quiser, criar a caixa de textos aonde eu quiser, me permite que meus resumos fiquem muito mais, enfim, ricos do jeito que funciona pra mim, claro. E aí é sempre assim, olha, você consegue selecionar tudo e apagar tudo ao mesmo tempo, é muito simples de mexer, muito simples mesmo. Então a primeira coisa que eu faço com essa página branca aqui, sempre é colocar um título aqui em cima. Eu geralmente não coloco o título do artigo, eu coloco um título assim, bem solto mesmo, de aprendizagem social, do conceito, do tema que eu tô trabalhando. E aí depois eu coloco o título bonitinho no texto que eu estou fazendo um resumo. Da teoria, enfim, de qualquer coisa assim. E aí a primeira pergunta que vocês sempre me fazem: como eu faço pra deixar essa fonte bonitinha, da onde eu tirei essa fonte e tal? Tem um site que chama Da Fonte, vou escrever aqui pra vocês aqui do lado, ó, Da Fonte, que você consegue baixar as fontes de graça e usar onde você quiser. E essas fontes, assim que você baixa elas já vêm pra cá, que é o lugar que você escolhe a fonte que você quer, tá vendo? Então aqui eu já tenho várias fontes baixadas. O nome dessa fonte aqui, que é a que eu mais uso, é Lilybell. Aqui, tá escrito aqui, tá vendo? Então eu coloco ela com uma fonte de caligrafia assim, bonitinha. E o esquema que eu faço geralmente é esse: eu escrevo com essa fonte e marco com marca-texto, que tem aqui, tá vendo? Não tem como você escolher qualquer cor de marca-texto, mas tem várias bonitinhas. E aí geralmente eu escolho duas cores assim que eu acho que combinam entre si pra criar um resumo. Aqui claramente foi azul e roxo, azul e lilás, né? E vou usando essas cores. Então a primeira caixa fica o título e depois eu vou fazendo de acordo com cada texto. Então aqui, por exemplo, eu escrevi uma contextualização, um pouquinho do que aconteceu, começou o texto assim. Às vezes eu faço isso daqui, que é fazer um quote, né, fazer uma citação do texto, e aí eu coloco entre aspas pra eu saber que, enfim, se eu quiser depois usar essa parte pra algum outro trabalho e tal, eu sei que é totalmente cópia do texto, não é uma criação minha, uma frase que eu fiz, igual essas daqui. E aqui, por exemplo, uma coisa que é fácil, que antigamente chamava-se Teoria da Aprendizagem Social. E aí, com o tempo, mudaram o nome, porque ficou melhor, né? E aí ficou Teoria da Aprendizagem Social Cognitiva. Então ampliaram esse nome e tal. E aqui também tem uma explicaçãozinha sobre isso e tal. E aí, como é que eu faço pra fazer, por exemplo, esses esquemas assim, tá vendo? Que vocês podem ver que são elementos separados. Então eu fiz tudo à mão. E é muito simples, você basicamente precisa apertar onde você quer, né? Pra colocar a caixinha de texto. Aqui, basicamente você escrever aonde você quiser, enfim, os conceitos que você quer articular. E aí é bem manual mesmo, gente, vocês vão fazendo assim na mão mesmo. Isso aqui é uma coisa que dá um pouco de trabalhinho, mas eu acho que vale a pena, que fica super legal. Eu venho aqui em desenhar, e aqui em desenhar aqui é onde a mágica acontece. Primeiro que você tem vários lápis e canetas pra você escolher. Então se você quiser marcar com marca-texto, você pode marcar à mão com marca-texto, à mão assim, né? Não é a mão, porque é com mouse, a não ser que seu computador seja touch. Mas você consegue marcar de uma forma muito mais, tipo, realista do que se você só sublinhar daquele jeito que eu faço. E aqui sim você pode escolher basicamente a cor que você quiser, né? Tem muitas opções de cores, tá vendo? Umas bem bonitinhas, inclusive. Enfim, você consegue desenhar, você consegue escrever como se fosse com lápis. Tem até uns pincéis muito doidos aqui, tipo, olha esse colorido assim. Tem outros, tipo esse rosinha aqui que às vezes eu uso. Olha que bonitinho. Então, aqui tem um mundo que você vai aprendendo nesse mundo, tá? Tem borracha também. Mas o que eu mais uso daqui não são nem essas canetas. Primeiro eu escolho a caneta, a cor que eu quero. Então, sei lá, eu pego essa daqui primeiro e escolho a cor que eu quero. A cor do meu resumo tá sendo aquele lilás fraquinho assim. Então eu pego esse lilás aqui, vou aqui em formas e escolho a linha, a seta.
E aí é só realmente eu fazer a seta, tá vendo? Pronto, fiz uma seta. E eu continuo com a caneta depois, porque eu só fiz a seta e continuo com a caneta. E aí ao invés de eu fazer várias, e aí correr risco de ficar de tamanho diferente e tal, o que eu faço sempre é copiar e colar essa seta e só virar ela pra onde eu quiser, tá vendo? Por causa que as alturas são bem diferentes, né? Isso é uma coisa meio chatinha dele mesmo, que você tem que ir vendo na mão mesmo. Não tem muitas aquelas linhas assim pra você se basear. Então aqui, por exemplo. Está feio, gente. Precisa ajeitar isso melhor, né? Mas é basicamente assim. E é por aqui também que eu faço os quadrados pra colocar um conceito aqui dentro. Então aqui, psicologia social. Aí eu venho aqui, eu mudo a fonte, coloco aquela, ó, uma fonte bem bonitinha essa daqui. Deixa eu aumentar aqui pra dar pra vocês verem. Tamanho 22, psicologia, olha, ficou bem legal, gente, psicologia social. Não sei se essa fonte tem como mudar a cor. Ah, tem como mudar a cor sim. Vou colocar aqui em vermelho, não tá combinando nada, né? Então, tá vendo? Ó, olha que bonitinho que tá ficando. É usar a criatividade mesmo, galera. E aí depois você pode ajeitar pra ficar do tamanho que você quiser. E aí depois é só você selecionar as coisas e trazer pra onde você quiser, tá vendo? É muito simples de mexer. Muito simples mesmo. Então, é basicamente assim que eu faço, tá vendo? Você pode colocar onde eu quiser, psicologia social. Aqui eu vou escrevendo alguma coisa que tem no texto. Se eu quero copiar alguma coisa do texto, eu copio. E aí, às vezes, olha o que eu faço. Deixa eu tentar achar aqui pra vocês um exemplo de uma vez que eu fiz isso. Deixa eu ver. Eu vou usando realmente, tá vendo? Tudo marca texto. Aqui, esse negocinho aqui de marcar é aqui. Você pode escolher o marcador que você quiser. Isso é bem igual no Word mesmo, não precisa de muita explicação, não. Olha que legal que eu fiz nesse resumo. Exatamente do mesmo jeito que eu falei pra vocês. Esse daqui tem um pouquinho de trabalho, eu tava na aula meio sem fazer nada e eu fiz isso, tá? Porque rola isso também. Peguei formas, fui fazendo círculos, tá vendo? Coloquei um círculo dentro do outro. Tá muito feio, tá, galera? Mas é só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Depois eu fui com marca-texto e meio que pintei isso daqui tudo. Bem loucura, né? Realmente não tenho balde de tinta que eu fiz isso não, eu fiz isso na mão. Mas rola, tá vendo? Mas rolou. É só pra vocês verem que vocês podem fazer uma coisa bem à mão mesmo, que fica super legal. Não é muito meu estilo, mas funciona se você quiser. E aí sempre quando eu quiser voltar pra editar, tem uma mãozinha aqui, tá? De digitação. O que é bem mais simples do que, enfim, você voltar pra cá, blá blá. Só apertar aqui de volta. Ah, aqui, por exemplo, achei aqui no resumo de História da Educação o que eu queria mostrar pra vocês. Tava fazendo bonitinho aqui, escrevi várias coisas, depois eu vou falar sobre essas coisas do lado, tá? Mas fui fazendo resumo, pronto, tá vendo isso daqui? Isso daqui é o quê? É um print screen que eu tirei no meu último vlog. Vocês podem ver lá se vocês quiserem, que eu ensinei direitinho como é que faz isso. Eu tirei uma print, né, cortei a print e colei aqui, tá vendo? Do texto marcadinho, porque é um trecho muito importante que não valeria a pena eu escrever ele todo. E é aqueles PDFs que não tem como você copiar e colar, porque é aqueles PDFs que são de imagem. Então eu só tirei a print e joguei aqui. E aí fica bonitinho, tá vendo? Não fica feio, não. Escolher um marca-texto bonitinho pra marcar e tal. Então, o que eu faço geralmente é isso. Em casa, eu faço esses resumos, né, complexos quando eu tô lendo o texto. E aí, em Psicologia da Educação, eu preferia fazer uma página separada só pra anotação em aula. Mais feinha, tá vendo? Menos complexa, porque é o que eu tô fazendo em aula mesmo. Em Educação Brasileira, não precisei fazer isso, porque eu não precisei, não senti necessidade. E aí, o que eu fazia era... às vezes eu anotava mais coisas no final, assim, dava uma complementada. Mas o que eu gostava muito de fazer era criar esses negocinhos aqui do lado. Aqui, tá vendo? Criar tipo umas notas aqui do lado, sobre alguma coisa, curiosidade que se falou em sala que eu achei importante e interessante. Eu criei códigos pra isso. Como é que eu fiz isso? É só você voltar aqui em página inicial, escrever uma nota. Então, por exemplo, a professora relatou ter lido o texto X do autor, tá? Sei lá, uma coisa assim. Eu posso diminuir a caixa do tamanho que eu quiser também, inclusive. E aí aqui, tá vendo? Você tem opção de colocar checkbox, que eu uso bastante, não pra resumo, mas pra outras coisas. E você tem algumas outras opções já feitas também, tipo importante, pergunta. Pergunta eu acho bem legal. Tem que tirar o checkbox, né? Enquanto você tá lendo o texto, se você tiver uma dúvida, você pode colocar aqui do lado, assim, que aí você vai lembrar quando você tiver com o seu resumo. Mas as coisas que eu mais gostei foram, que na verdade que eu criei, foram essas duas aqui. Essa lâmpadazinha foi pra curiosidade. Tá
tá vendo? Então, durante a aula, quando a professora fala uma coisa que não é aquela coisa que vai mudar a minha vida, mas uma coisa, assim, que eu achei uma curiosidade importante, que talvez em algum momento eu queira retomar, eu fiz isso, eu coloquei aqui do lado como curiosidade. E às vezes no meio da aula também a professora fala alguma coisa sobre algo que vai te ajudar no seu trabalho final, na sua dissertação, qualquer coisa assim. E aí eu coloquei como trabalho, coloquei esse pininho assim. E depois eu deixo de cinza também, é só mudar a cor aqui, tá vendo? Eu deixo de cinza. E aí quando eu passo o olho, eu sei exatamente o que é importante pro meu trabalho, o que é só uma curiosidade. E aqui, além disso, tem também importante, que é esse daqui. E aí como é que eu fiz pra criar? É só você vir aqui, criar nova marca. Que vai abrir uma janelinha aqui e você cria. Assim, aí você pode escolher o ícone que você quiser, tá vendo? Tipo uma florzinha. E aí você coloca, sei lá, não sei, gente. Vocês podem ter a criatividade que vocês quiserem, colocar o que vocês quiserem. Tem um monte de coisa, tem guarda-chuvinha, tem setinha, tem um monte de coisa colorida bonitinha. E eu acho isso ótimo, porque eu consigo criar, tipo, tagzinhas aqui pro lado do texto, que são muito simples e muito fáceis, né, de retomar depois. Você pode ver que a maioria dos meus textos tem isso, tá vendo? A maioria dos meus textos tem isso. E aí é basicamente isso, gente. O resto é realmente você ir criando as cores e a organização do texto. Geralmente eu organizo assim, dessa forma. Quando é um texto muito corrido, eu não faço gráfico, eu não faço nada. Eu realmente, quando é só história e tal, eu faço assim, eu coloco tracinhos, escrevo alguma coisa, depois coloco bolinhas, tudo isso por aqui. Aqui, ó, cadê? Ah, aqui, desculpa, tá vendo? Por aqui. E aí, geralmente, eu coloco também subtópicos pra dividir o texto em partes, pra não ficar uma coisa muito corridona, tá vendo? Eu coloco palavras em negrito, coloco quotes em itálico, e essas coisas vocês sabem fazer, aqui negrito, itálico, sublinhar, tudo aqui em cima direitinho. Aqui, ó, como eu falei, curiosidades à parte. Aqui a anotação em sala que eu falei que eu fiz no final também tá aqui. Então é basicamente assim, os resumos, alguns mais bonitinhos, outros menos, alguns mais textos corridos, outros mais divididos em tópicos. E aí vocês vão criando de vocês. Eu realmente queria apresentar as ferramentas mais básicas que eu mais uso, e eu posso fazer mais vídeos mais avançados, com mais ideias também, não sei. Me digam aqui embaixo se vocês querem mais vídeos do OneNote, porque tô fazendo várias coisas legais com ele. Então é basicamente isso, tá bom? Obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão pra vocês e até a próxima!